Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma videoaula de geometria diferencial. E o tema da aula de hoje é curvaturas principais, gaussiana e média, classificação dos pontos de uma superfície. Apresento a vocês essa proposição que vai facilitar muito a nossa vida quando a gente tem uma superfície regular orientada com uma determinada parametrização. Repare que os exemplos que nós vimos até aqui, envolvendo o cálculo de curvatura gaussiana e curvatura média, a gente teve que sofrer um pouquinho para encontrar as curvaturas principais. Claro, a gente pegou exemplos que não era nem tão difícil assim obter as curvaturas principais. No caso de o paraboloide hiperbólico, a gente teria um pouquinho mais de dificuldade para encontrar, mas também não ia ser tão complicado assim. Mesmo assim, eu apresento essa proposição porque se vocês chegarem numa superfície que seja um pouco mais complicado estudar a sua geometria, num determinado ponto que vocês queiram calcular a curvatura gaussiana e a curvatura média, se você conhecer a parametrização da superfície naquele ponto, você consegue obter a curvatura gaussiana e a curvatura média em termos dos coeficientes da primeira e da segunda forma fundamentais. Né? Então, isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, está aqui a expressão. Então, se Ezão, Fzão e Gzão são os coeficientes da primeira forma fundamental e Ezinho, Fzinho e Gzinho são os coeficientes da segunda forma fundamental de F em P na parametrização X, que é uma parametrização que cobre a superfície numa vizinhança de P, então a curvatura gaussiana em P é dada por Ezinho, Gzinho menos Fzinho ao quadrado sobre Ezão, Gzão menos Fzão ao quadrado, calculado no ponto V, onde o V é um ponto em U, cuja imagem para o X é o P. E a curvatura média envolve essa expressão que está colocada aqui, que envolve os coeficientes da primeira e da segunda forma fundamentais. Observando que essas expressões são sempre calculadas no ponto UV, correspondente ao ponto P lá na superfície. A prova desse resultado vocês podem ver no livro da Kesteneblar, páginas 166 e 167, ou no livro do Manfredo do Carmo, páginas 181 a 184. Vou apresentar aqui alguns exemplos de superfícies que as parametrizações são conhecidas e que vai facilitar muito aquela proposição no cálculo da curvatura gaussiana e da curvatura média. O primeiro exemplo é justamente do paraboloide hiperbólico que nós abordamos, que é o paraboloide que é gráfico dessa função aqui, né? Que pega cada ponto do R2 e leva a y ao quadrado menos x ao quadrado, cujo gráfico está aqui, que tem uma aparência similar à de uma sela de um cavalo. Então, a gente vai calcular a curvatura gaussiana e a curvatura média desta superfície, mas apenas do ponto 0, 0, 0. Eu não estou preocupada com os outros pontos, embora isso possa ser feito, mas eu quero apenas calcular no 0, 0, 0. Depois eu vou classificar este ponto de acordo com a curvatura gaussiana e a curvatura média. Então, para isso, primeiro precisamos achar uma parametrização. Como essa superfície é um gráfico de uma função, então é bem fácil de achar uma parametrização. Então, eu vou usar a parametrização x de UV, que leva a cada ponto V do R2 para os pontos UV, V ao quadrado menos U ao quadrado. O que eu fiz essencialmente foi colocar x igual a U e y igual a V nessa expressão, e aí o Z foi colocado em função de U e V. Então, essa parametrização, ela cobre a superfície toda. Lembrando que ela é um gráfico, né, dessa função, então isso é verdade. Sendo assim, a gente vai calcular os vetores coordenados, né, os vetores que vão formar a base de TPS para cada ponto da superfície. Então, está aqui o XU, vai ficar 1, 0 menos 2U, XV, 0, 1, 2V. Aqui das derivadas de segunda ordem, XUU igual a 0, 0 menos 2, XUV, 0, 0, 0, XVV, 0, 0, 2. Agora, a gente vai obter o quê? Uma aplicação normal de Gauss. Vou calcular primeiro o produto vetorial de XU com XV. Aqui já está o resultado. Aí eu omiti as contas, que eu sei que vocês já sabem calcular. E a normal aqui, dada pela aplicação de Gauss,
eu vou pegar esse vetor e vou dividir pela sua norma, e o resultado é esse que vocês estão vendo. Está aqui os coeficientes da primeira e da segunda forma fundamentais num ponto UV qualquer do R2, tá certo? Então, o E maiúsculo é calculado pelo produto interno de X com ele mesmo, daqui o resultado. O F, produto interno de XU com XV, esse é o resultado. O G, produto interno de XV com XV, está aqui o resultado. Então, esse Ezão, Fzão e Gzão, eles são os coeficientes da primeira forma fundamental num ponto UV qualquer do R2. Agora, Ezinho, Fzinho e Gzinho são os coeficientes da segunda forma fundamental na parametrização X, ponto UV, né, do R2. Então, está aqui o E, esse aqui é o resultado, que é o produto interno de XUU com N, o Fzinho, que é o produto interno de XUV com N, no caso deu 0, e até porque o XUV tinha dado 0,00, e o Gzinho, que é o produto interno de XVV com N, deu esse resultado aqui. Só que a gente não quer trabalhar com a curvatura gaussiana e a curvatura média num ponto qualquer da superfície. A gente está especificamente trabalhando com a origem, com ponto 000. Para poder calcular a curvatura gaussiana e a curvatura média nesse ponto, a gente tem que levar em consideração qual ponto do R2 cuja imagem é o 000. Isso é fácil pelo seguinte motivo. Voltando aqui ao slide anterior, quando você faz U igual a 0 e V igual a 0, aqui você tem 0, 0 e aqui 0 também. Então, realmente, o 000, ele é a imagem do 00 lá no R2. Sendo assim, o que vai acontecer? Você calcula agora os coeficientes da primeira e da segunda forma fundamentais no 0,0. Então, é só substituir U igual a 0 e V igual a 0 nesses resultados que nós obtivemos. E aí a gente vai obter os coeficientes da primeira forma fundamental, Ezão, Fzão e Gzão, respectivamente 1, 0 e 1. E os coeficientes da segunda forma fundamental no 00, né, o Ezinho, o Fzinho e o Gzinho, respectivamente, menos 2, 0 e 2. Ao substituir esses resultados nas fórmulas da curvatura gaussiana e da curvatura média, a gente vai obter o seguinte, que a curvatura gaussiana da superfície no ponto P, que é o ponto 000, ele vai dar exatamente menos 4. E menos 4 é negativo. Então, como a curvatura gaussiana nesse ponto de cara deu negativa, por consequência, esse ponto 000 ele é um ponto hiperbólico da superfície, conforme a gente já tinha enunciado. Vou calcular também a curvatura média, embora não seja necessária para concluir que o P é um ponto hiperbólico, mas foi pedido para calcular a curvatura média. Então, ao substituir esses resultados, vocês vão ver que a curvatura média nesse ponto deu 0. Tá? Então, a gente chegou à conclusão que esse ponto é um ponto hiperbólico da superfície. E como eu falei para vocês, ele tem uma característica interessante. Se você pega o plano tangente à superfície nesse ponto, você vai ver que pontos que estão nessa curva vermelha, que é uma parábola, né, voltada com cavidade para cima, repare que ele está de um lado do plano tangente. E se você pega esses pontos que estão nessa curva verde, que está nessa parábola côncava para baixo, eles estão do outro lado desse plano tangente, tá certo? Então, por uma curiosidade aqui, é justamente esse. E, no caso, quem é o plano tangente à superfície nesse ponto é justamente o próprio plano XY, né? Então, você observa essa curiosidade em relação a um ponto hiperbólico, né? Então, é um ponto hiperbólico que, de fato, geometricamente, você percebe que há pontos de um lado desse plano tangente e pontos do outro lado. Apresento a vocês mais um exemplo de superfície irregular, que é gráfico de uma determinada função. Essa superfície lá tem um nome especial, chamada cela de macaco. Por que o nome é cela de macaco? Primeiramente, ela lembra um pouco a cela de cavalo que nós vimos no exemplo anterior. Só que ela tem uma diferença. Repare que ela tem um espaço suficiente para colocar as pernas
E tem um terceiro espaço. Imagine um macaco. O macaco ele tem cauda. Então, imagine um macaco usando uma cela como essa. Ele tem como colocar as duas pernas, uma de cada lado, e ainda tem um espaço para colocar a sua cauda. Então, por isso que essa cela, ela é apelidada cela de macaco. É claro, se você colocasse um macaquinho montado, né, num outro animal usando essa cela. Curiosidades à parte, a gente vai calcular as curvaturas gaussianas em média dessa superfície também na origem. E o procedimento para calcular a curvatura gaussiana e a curvatura média é o mesmo. A gente vai parametrizar essa superfície e vai encontrar os coeficientes da primeira e segunda forma fundamentais e depois usar aquelas fórmulas para o K e para o H. E depois a gente vai classificar esse ponto de acordo com o K e com o H. Você tem uma parametrização, lembrando que ela é gráfico dessa função. Então, você pode parametrizar essa cela de macaco como sendo x de uv igual a uv. E aí, a terceira coordenada, que é a coordenada z, né? Lembrando que a gente fez x igual a u e y igual a v. Então, z, como é x ao cubo menos 3y ao quadrado x, a gente vai escrever como u ao cubo menos 3v ao quadrado u. Sendo assim, essa parametrização ela vai cobrir a superfície toda. Sendo assim também, a gente encontra os vetores coordenados. Então, está aqui a derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v. E também os vetores que envolvem derivadas de segunda ordem. X u, x uv e x vv, conforme os cálculos estão sendo apresentados aqui. Depois a gente vai pegar o XU e vai fazer o produto vetorial com XV, e esse aqui é o resultado, né? Depois vocês podem fazer as contas com calma. E N, no caso, a gente vai obter um vetor normal unitário por meio da aplicação normal de Gauss, que aí a gente vai pegar o XU vetorial com XV e vai dividir pela sua norma. E o resultado é esse que vocês estão vendo. No ponto 000, nós temos que o x no 00 é esse ponto, ou seja, esse ponto 000 que está aqui na superfície, ele corresponde ao ponto 00 lá no R2. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os vetores coordenados x1 e xv e já vai substituir no 00, certo? Então, isso foi calculado sempre no ponto 00. Ao fazer isso, a gente vai encontrar o XU no 00 vai encontrar 100, o XV no 00 vai encontrar 0 no 0 e a normal no 00 vai encontrar 001. Quando você faz isso em relação às derivadas de segunda ordem, no ponto 00, todas elas vão dar 000. Com isso, os coeficientes da primeira forma fundamental de F na parametrização X vai dar Ezão no 00 igual a 1, Fzão no 00 é 0 e Gzão no 00 é igual a 1. E os coeficientes da segunda forma fundamental, Ezinho, Fzinho e Gzinho, vão dar todos 0 no ponto 00. Consequentemente, a curvatura gaussiana em P, cujo numerador só envolve os coeficientes da segunda forma fundamental, vai zerar. E a curvatura média em cada P, que envolve esse mix entre coeficientes da primeira forma fundamental e segunda forma fundamental, vai acabar zerando também, porque nesse produto você tem um Ezinho, nesse produto tem um Fzinho e aqui o Gzinho. Então, as três parcelas aqui também vão se anular. Consequentemente, você tem tanto a curvatura gaussiana quanto a curvatura média em P, onde o P é o ponto 000, ambas vão zerar. Ou seja, a gente acabou, surpreendentemente, achando um ponto planar nesta superfície. E olha que essa superfície ela tem alguma semelhança com a superfície que é a sela de cavalo, que a gente viu no exemplo anterior, né? Observe que os vetores que geram plano tangente nesse ponto são os vetores 100 e 010, ou seja, o plano tangente à superfície nesse ponto é o próprio plano XY. E se você observar atentamente, existem pontos na vizinhança do 000 que estão acima do plano XY e outros pontos que estão abaixo do plano XY.
Ou seja, ele tem um comportamento parecido com o ponto 000 da sela de cavalo. Entretanto, esse ponto ele não é um ponto hiperbólico, e sim um ponto planar. Então, isso reforça o que eu coloquei para vocês. Quando se trata de um ponto planar, você não tem de cara como dizer, um ponto planar, você vai ter uma superfície que vai estar chapada com o seu plano tangente. Isso aconteceu no caso em que a superfície é um plano, mas no caso que é uma célula de macaco, como essa que está aqui, você observa, ela tem um comportamento numa vizinhança do 000 similar ao de um ponto hiperbólico, mas na prática, né, é um ponto planar. Então, ou seja, não dá para dizer absolutamente nada da geometria de pontos planares e tampouco de pontos parabólicos. A gente só consegue falar da geometria de pontos hiperbólicos ou de pontos elípticos, né, de forma mais clara. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte: o que a gente viu aqui nessa aula é apenas a ponta do iceberg. Existe muito mais coisas para se falar de curvaturas gaussiana e curvatura média. Existe uma teoria muito rica em geometria diferencial, que é o estudo das chamadas superfícies mínimas, que são superfícies com curvatura média constante igual a zero, e também superfícies de curvatura média constante. E também pode-se estudar superfícies com curvatura gaussiana constante. Então, são superfícies com características bem interessantes, que vocês podem olhar com mais calma no livro do Manfredo, por exemplo, né? Eu acho que é um livro mais indicado para falar sobre esses tipos de superfícies, mas que infelizmente não cabe no nosso curso de geometria diferencial, né? Além de não estar no nosso programa analítico, a gente está nesse esquema de aulas remotas, né? Tudo correria, então assim, a gente com essa aula a gente conseguiu cumprir o programa, mas eu digo para vocês que tem muito mais coisas interessantes do que são apresentadas. Quem tiver oportunidade de fazer um mestrado na área de geometria diferencial, claro, aqueles que escolherem matemática pura vão ter a oportunidade de estudar com mais cuidado esses tipos de superfícies, né? E elas têm umas características bastante interessantes. Bom, a gente encerra mais uma vez com as recomendações de sempre, com aquele gostinho de que está acabando o período, né? Então, não descuidem, leiam os textos, façam as atividades, venham tirar as suas dúvidas. E eu desejo a vocês, nesse final de período, excelentes estudos, tá? Um bom final de ano a todos, desde já, e um forte abraço. E até as aulas síncronas, né, que a gente ainda tem pela frente, até as avaliações finais. E foi um prazer trabalhar com vocês esse período. Tá? Então, um abraço em todos.